Existe um texto com quase 2.500 anos que descreve, em detalhes inquietantes, como 200 seres celestes desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto, tomaram mulheres humanas e geraram uma linhagem de gigantes que corrompeu a Terra inteira. Esse texto não é uma lenda oral vaga. Ele tem nomes próprios, locais geográficos, genealogias, até números de capítulos e versículos. Foi lido, copiado e citado por comunidades judaicas e cristãs primitivas como escritura legítima. E então, em algum momento entre o terceiro e o quarto século, alguém decidiu que ele não deveria mais estar na Bíblia. A pergunta não é se o livro de Enoque existiu. Ele está aí, preservado em etíope, fragmentos em aramaico encontrados em Qumran, citado explicitamente na Epístola de Judas. A pergunta é: por que um texto tão influente, tão detalhado, tão conectado com Gênesis 6 foi sistematicamente removido do cânon cristão enquanto permaneceu escritura sagrada na Etiópia até hoje? Se a resposta fosse simples heresia, por que os pais da igreja debateram tanto sobre ele antes de bani-lo? E se era tão perigoso, por que os essênios de Qumran guardavam múltiplas cópias dele junto aos rolos de Isaías e dos Salmos? Se você quer entender por que certos textos moldam a fé de bilhões e outros desaparecem, mesmo contendo informações que mudam completamente a leitura de passagens canônicas, inscreva-se agora. Este canal investiga exatamente isso, a arqueologia do que foi dito, do que foi silenciado e do que nunca parou de ecoar nas margens. Hoje você vai saber 3 coisas. Primeiro, o que o livro de Enoque realmente diz sobre os Nefilim e os vigilantes, palavra por palavra, sem filtro devocional. Segundo, por que ele foi aceito como escritura por judeus do Segundo Templo e cristãos dos primeiros séculos, e o que mudou. Terceiro, qual é a diferença entre ler essa narrativa como alegoria moral, como memória histórica corrompida, ou como registro literal de eventos que exigiriam reescrever a cronologia aceita da origem humana? Não vamos resolver o mistério. Vamos mapear por que ele é um mistério. Porque um texto que explica Gênesis 6 de forma tão direta foi considerado explicação demais. A espinha dorsal disso tudo está em Gênesis 6, versículos 1 a 4. O texto hebraico é brutal na sua economia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que escolheram. E então vem a linha que nunca fechou. Naqueles dias havia Nefilim na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses Nefilim eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. 4 versículos, sem contexto, sem explicação sobre quem são os filhos de Deus, por que isso gerou gigantes ou o que aconteceu com esses gigantes. A narrativa simplesmente salta direto para Deus decidindo enviar o dilúvio porque a maldade do homem era grande na terra. Causa e efeito ficam implícitos, mas não explícitos. Durante séculos, isso gerou 2 leituras rivais. A primeira, proposta por alguns rabinos do período talmúdico e depois adotada pela maioria dos pais da igreja. Filhos de Deus significa descendentes de Set, a linhagem piedosa de Adão, que se casaram com as filhas dos homens, descendentes de Caim, a linhagem corrupta. O problema é metáfora moral, não biológico. O cruzamento de linhagens justas com linhagens pecadoras gera degradação espiritual. Nessa leitura, Nefilim vira sinônimo de tiranos ou homens violentos, não necessariamente gigantes no sentido físico. É uma leitura segura. Não cria problemas cosmológicos. Mantém a narrativa dentro da moldura de escolha moral humana e castigo divino proporcional. A segunda leitura é mais antiga e foi majoritária no judaísmo do Segundo Templo. Filhos de Deus é o termo técnico usado em Jó para anjos ou seres celestes que se apresentam perante Deus. Em Jó 1, versículo 6. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás também veio entre eles. Mesma expressão, mesma gramática. Se em Jó significa anjos, por que em Gênesis significaria humanos? Nessa leitura, o texto está dizendo exatamente o que parece estar dizendo. Anjos rebeldes desceram, cruzaram com humanas, e o resultado biológico foi uma raça híbrida de dimensões anormais e poder desproporcional. Os Nefilim não são metáfora. São o produto de uma transgressão que viola as categorias ontológicas criadas por Deus. E isso, não a violência humana comum, é o gatilho para o dilúvio, não um castigo moral. Uma operação de limpeza existencial. O livro de Enoque foi escrito para ser a explicação que Gênesis 6 não deu. Ele pega aqueles 4 versículos e os expande em uma narrativa completa, com cronologia, motivação, nomes dos anjos envolvidos, descrição dos gigantes, até o julgamento final desses anjos.
É impossível ler Enoque e depois ler Gênesis 6 como metáfora. O texto não permite. Enoque. Capítulo 6 começa assim: Quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhes filhas belas e atraentes. E os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e as desejaram. Não há ambiguidade. Anjos é explícito. A narrativa continua. Semiasa, que era o líder deles, disse: Temo que não cumprais este plano, e eu sozinho pague a pena por este grande pecado. Mas todos responderam: Façamos todos um juramento e nos obriguemos por maldições mútuas a não abandonar este plano, mas a realizá-lo. 200 anjos, um pacto vinculante. Descida ao Monte Hermon. Hermon, em hebraico, vem da raiz que significa pacto ou anátema. O texto não está usando geografia simbólica. Está dizendo: foi ali. Enoque, capítulo 7, descreve o que aconteceu depois. E elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. 3.000 côvados. Se o côvado padrão do antigo Oriente Próximo era cerca de 45 centímetros, isso dá 1 km e 350 metros. Esse número é obviamente problemático. Copistas mais tarde corrigem para 300 côvados, que ainda dá 135 metros, mais alto que a Grande Pirâmide. A tradução etíope conserva 3.000, mas há consenso entre estudiosos de que houve corrupção textual ali. O ponto não é a precisão numérica, é a ordem de grandeza. O texto quer comunicar: esses seres eram grandes demais para a escala humana normal. E a narrativa continua: eles consumiram todo o trabalho dos homens, até que os homens não podiam mais sustentá-los. Então os gigantes voltaram-se contra os homens para devorá-los. Colapso logístico, predação, breakdown da cadeia alimentar. Mas não é só violência física. Enoque, capítulo 8. Introduz o que os vigilantes ensinaram aos humanos. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças e como trabalhar metais. Ensinou às mulheres a arte da cosmética, joias, tintas. Semiasa ensinava encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinava a quebra de encantamentos. Baraquel ensinava astrologia. Cocabiel ensinava os sinais das estrelas. Ezequiel ensinava o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinava os sinais da terra. Shamsiel ensinava os sinais do sol. Sariel ensinava o curso da lua. Isso não é só tecnologia. É cosmologia operacional. É conhecimento fora de sequência. A humanidade recebe ferramentas de poder antes de ter maturidade moral ou infraestrutura social para contê-las. E o resultado, segundo o texto, é que a impiedade cresceu e a fornicação se multiplicou, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Se você ler Enoque como ficção alegórica inventada por um escriba do 3º século antes de Cristo, tentando explicar o mal no mundo, o texto funciona. É uma parábola sobre conhecimento proibido, transgressão de fronteiras, corrupção de ordens naturais. Os anjos representam tentação, os gigantes representam o fruto da híbris. A violência e a degradação ambiental representam as consequências de buscar poder sem sabedoria. É uma leitura válida. O problema é que essa não era a leitura das comunidades que preservaram o texto. Para os essênios de Qumran, Enoque era história. Encontramos pelo menos 11 manuscritos diferentes de Enoque nas cavernas, mais cópias do que de muitos livros que estão no cânon hebraico. Eles não estavam copiando parábola, estavam copiando registro. Joséfo, o historiador judeu do 1º século, menciona que os essênios tinham livros dos antigos e fala sobre predições dos essênios que envolviam anjos e julgamentos futuros. Filo de Alexandria, contemporâneo de Cristo, alude ao relato dos gigantes como eventos reais, não metáfora. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento feita por judeus de Alexandria entre o 3º e 2º século a.C., traduz Nefilim, em Gênesis 6 como gigantes, não como tiranos. Tradução é interpretação. Eles leram literal. A Epístola de Judas é o ponto de virada crítico. Judas, meio-irmão de Jesus, segundo a tradição, escreve uma carta breve incluída no Novo Testamento. No versículo 14, ele cita Enoque explicitamente. Enoque, o 7º desde Adão, profetizou sobre eles, dizendo: Eis que veio o Senhor com suas santas miríades para executar juízo sobre todos. Essa citação vem de Enoque, capítulo 1, versículos 9 e 10. Judas chama Enoque de profeta. Ele usa o texto de Enoque com a mesma autoridade que citaria Isaías ou Jeremias. E no versículo 6, ele faz uma referência ainda mais direta. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Isso é Enoque, capítulo 10, quase palavra por palavra.
Judas não está fazendo referência casual. Ele está construindo sua teologia da apostasia sobre a narrativa de Enoque. Se Enoque é ficção, Judas está construindo doutrina sobre ficção. Se Enoque é registro, Judas está validando registro. Clemente de Alexandria, pai da igreja do segundo século, cita Enoque e o trata como profético. Tertuliano, no início do terceiro século, defende abertamente a autenticidade de Enoque e argumenta que ele deve ser considerado escritura, porque foi preservado na arca por Noé e porque Judas o cita. Orígenes, outro gigante da teologia cristã primitiva, referencia Enoque em suas discussões sobre anjos caídos. Atenágoras, apologista do segundo século, usa a narrativa de Enoque para explicar a origem dos demônios. Demônios são os espíritos dos gigantes mortos no dilúvio. Eles não têm corpos, então vagam pela terra tentando possuir humanos. Essa interpretação vira doutrina estabelecida em várias correntes cristãs dos primeiros séculos. Não é fringe, é mainstream primitivo. E então, algo muda. No quarto século, Jerônimo, ao compilar a Vulgata Latina, exclui Enoque. Agostinho, embora mencione o texto, argumenta que ele não deve ser incluído no cânon porque sua antiguidade não pode ser verificada e porque ele não foi preservado pelos judeus no cânon hebraico oficial estabelecido em Jâmnia no final do primeiro século. O argumento de Agostinho é processual, não teológico. Ele não diz que Enoque ensina falsidade. Ele diz que o processo de canonização judaico o rejeitou, então a igreja deve seguir esse precedente. Mas aqui está a atenção. Os judeus de Jâmnia estavam reconstruindo o judaísmo após a destruição do templo em 70 da Era Comum. Eles precisavam de um cânon portátil, defensável em debate, focado em textos que reforçassem identidade nacional e lei. Enoque é apocalíptico, cosmológico, cheio de angelologia complexa. Não serve para o projeto de Jamnia. Mas isso não significa que os judeus do Segundo Templo, antes da destruição, não o considerassem escritura. Eles consideravam. As cópias de Qumran provam isso. Então, por que a igreja seguiu Jamnia em vez de Qumran? Parte da resposta é política eclesiástica. No quarto século, o cristianismo está se tornando religião oficial do Império Romano. Constantino convoca o Concílio de Nicéia em 325. A igreja precisa de unidade doutrinária, de um cânon fechado, de heresias bem definidas para poder combater. Textos que geram múltiplas leituras possíveis, que abrem perguntas sobre a natureza dos anjos, que sugerem que seres espirituais podem interferir biologicamente na criação, são textos problemáticos. Eles abrem portas que a ortodoxia está tentando fechar. Se anjos podem cruzar com humanos, o que isso implica sobre a natureza de Cristo? Se Cristo é Deus encarnado, ele é um caso de filho de Deus, cruzando com humana como os vigilantes? Obviamente não, mas a linguagem de Enoque cria ambiguidade perigosa. Melhor remover a ambiguidade. Outra parte da resposta é que a leitura alegórica começa a parecer mais segura. Orígenes já havia desenvolvido uma hermenêutica alegórica sofisticada, lendo grandes partes do Antigo Testamento como tipologia espiritual. Agostinho leva isso adiante. Para Agostinho, os filhos de Deus, em Gênesis 6, são claramente descendentes de Sete. Ler, literalmente, como anjos cruzando com humanas, levanta questões sobre a natureza dos anjos que contradizem a doutrina estabelecida de que anjos são puramente espirituais e não têm corpos físicos permanentes. Se anjos não têm corpos, como podem reproduzir? A resposta óbvia seria que eles assumiram corpos, mas isso torna a ontologia angelical instável. Cria uma categoria de ser que pode alternar entre espírito e matéria à vontade. Isso é gnosticismo, não ortodoxia. Então a solução é negar que filhos de Deus signifique anjos, mesmo que Jó use o termo para anjos, mesmo que Judas cite Enoque, mesmo que a leitura literal tenha sido majoritária no judaísmo do Segundo Templo. No quinto século, o Papa Inocêncio I e os concílios regionais africanos começam a formalizar o cânon do Antigo Testamento seguindo a versão hebraica, não a Septuaginta grega. Enoque fica fora. No Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja Católica reafirma o cânon fechado. Enoque não está nele. As igrejas protestantes, seguindo o princípio de sola escritura, adotam um cânon ainda mais restrito, excluindo até livros como Tobias e Macabeus, que os católicos mantiveram. Enoque nunca teve chance, exceto em um lugar, a Igreja Ortodoxa Etíope. Para eles, Enoque sempre foi escritura. Eles o preservaram em Ge'ez, o idioma litúrgico etíope, e o leem até hoje. Quando James Bruce, explorador escocês, voltou da Etiópia em 1773 com 3 cópias de Enoque, foi a primeira vez que estudiosos europeus modernos puderam ler o texto completo. Antes disso, no Ocidente, Enoque era só fragmentos citados por pais da igreja e rumores.
A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 mudou tudo. De repente, temos fragmentos em aramaico de Enoque datados entre o terceiro século a.C. e o primeiro século da Era Comum. Confirmação material de que o texto é pré-cristão. Confirmação de que comunidades judaicas do período do Segundo Templo o copiavam e preservavam junto com textos canônicos. Confirmação de que a versão etíope, embora mais tardia, está traduzindo um original semítico legítimo, e os fragmentos de Qumran incluem seções que descrevem os vigilantes, os gigantes e o julgamento divino. Não são interpolações cristãs, não são lendas medievais. São textos judaicos do período em que Gênesis 6 estava sendo lido e interpretado pelas comunidades que eventualmente produziriam o cristianismo. Então a questão real não é por que o Vaticano baniu Enoque? A questão é o que eles estavam protegendo ao bani-lo. Se você ler Enoque como alegoria, você pode integrá-lo como literatura sapiencial interessante. Se você ler Enoque como registro histórico, você precisa explicar Gênesis 6 de um jeito que cria problemas cosmológicos. Anjos podem violar a ordem criada. Anjos podem gerar híbridos biológicos. Esses híbridos têm que ser exterminados por Deus porque representam uma categoria ontológica corrupta, não apenas moralmente, mas existencialmente. O dilúvio não é sobre punir o pecado humano comum. É sobre resetar uma criação que foi contaminada em nível genético e espiritual. Essa leitura transforma o Antigo Testamento inteiro em uma guerra cósmica entre ordens criadas mantidas e ordens criadas violadas. Não é teologia simples, não é pastoral, e portanto não é controlável. Mas se Enoque é apenas alegoria escrita séculos depois por um escriba criativo, por que os essênios o tratavam como profecia? Por que Judas o cita como autoridade? Porque Jesus, em Mateus 24, quando fala sobre os dias de Noé retornando, usa a linguagem que ecoa Enoque. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois naqueles dias antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não parece referência direta a Enoque, mas leia Enoque capítulo 54. Naqueles dias os anjos descerão aos lugares escondidos e reunirão em um só lugar todos os que auxiliaram o pecado. Jesus está falando para uma audiência judaica que conhecia Enoque. Eles pegavam a referência. A outra evidência que complica a leitura puramente alegórica está na arqueologia de narrativas. Histórias de gigantes não são exclusivas de Enoque ou da Bíblia hebraica. Elas aparecem em Gilgamesh, onde Humbaba, o guardião da floresta de cedros, é descrito como tendo dimensões e força sobre-humanas. Aparecem nas mitologias gregas com os titãs e os nefilim gregos, os gigantes que fizeram guerra aos deuses olímpicos. Aparecem nas lendas sumérias sobre os Anunnaki, seres que desceram dos céus e instruíram humanos em conhecimento avançado. Aparecem em tradições nativas americanas, sobre comedores de homens, de grande estatura que dominavam certas regiões antes de serem exterminados. Aparecem em relatos polinésios sobre ancestrais de estatura anormal. Se todas essas tradições são independentes, então o tema de gigantes e seres celestes que interferem com humanos é um arquétipo psicológico universal, algo que surge naturalmente quando culturas primitivas tentam explicar ruínas antigas ou restos de megafauna. Isso é a explicação antropológica padrão. O problema é que algumas dessas tradições têm paralelos estruturais específicos demais para serem coincidência total. Gilgamesh não fala apenas de gigantes. A tábua de Atrahasis, texto sumério-acadiano, descreve deuses menores, os Igigi, que se rebelam contra o trabalho forçado de manter a criação funcionando. Os deuses maiores, os Anunnaki, decidem criar humanos para fazer o trabalho no lugar dos Igigi. Mas então os humanos se multiplicam demais, fazem barulho demais, e os deuses decidem enviar um dilúvio para exterminá-los. Um humano justo, Atrahasis, é avisado por um deus benevolente e constrói um barco. Salva sua família e animais. O dilúvio reseta a humanidade. Isso não é só dilúvio global, é a mesma sequência. Rebelião celestial, criação de uma categoria problemática de seres, decisão divina de extermínio via dilúvio, sobrevivente justo avisado previamente. As diferenças são óbvias. No relato sumério, humanos são o problema, não híbridos. Mas a estrutura narrativa é paralela demais para ignorar. Uma hipótese é que todos esses mitos derivam de uma memória cultural fragmentada de um evento real de inundação catastrófica na Mesopotâmia. A planície entre o Tigre e o Eufrates inunda de forma devastadora quando há chuvas excepcionais, combinadas com degelo das montanhas ao norte. Arqueólogos encontraram camadas de sedimento aluvial em sítios como Ur e Shurpak, que datam de cerca de 2.900 a.C., consistente com uma inundação massiva regional. Para populações que viviam ali,
Uma inundação que cobriu toda a região habitável seria indistinguível de um dilúvio global. A memória seria transmitida, ganharia camadas teológicas, e cada cultura a reinterpretaria dentro de seu próprio sistema religioso. Hebreus, herdeiros da tradição mesopotâmica, via Abraão vindo de Ur, adaptariam o mito de Atrahasis em Noé, mas acrescentariam a narrativa dos vigilantes e Nefilim para explicar por que Deus enviou o dilúvio. Não era apenas controle populacional divino, era corrupção da criação por transgressão angelical. Mas se a base é uma inundação regional 2.900 anos antes de Cristo, de onde vem a camada sobre gigantes e anjos caídos? Uma possibilidade: ruínas megalíticas. No Levante, onde o texto de Enoque provavelmente foi composto, existem estruturas da Idade do Bronze e até do Neolítico que teriam sido antigas e misteriosas até para os hebreus do primeiro milênio antes de Cristo. Baalbek, no Líbano, tem blocos de pedra de até 800 toneladas. Mesmo com técnicas modernas, mover blocos desse tamanho é uma operação de engenharia complexa. Para uma cultura que não tem guindastes hidráulicos, nem entende física do atrito em escala industrial, a explicação natural seria: seres muito maiores e mais fortes que nós construíram isso. Gigantes viram a explicação de Fultz para a arquitetura monumental inexplicável. Isso não é pensamento primitivo. É inferência racional com base em informação limitada. Os romanos, ao encontrarem ossos de mamutes e mastodontes fossilizados, interpretavam como restos de gigantes. Adriano, segundo Suetônio, coletava ossos de gigantes e os exibia. Plínio, o Velho, em sua História Natural, menciona esqueletos de estatura gigantesca encontrados após terremotos na Creta. Pausânias, geógrafo grego do segundo século da Era Comum, descreve um esqueleto de gigante exibido na cidade de Temesa. Eles não estavam inventando. Estavam interpretando fósseis de megafauna extinta como evidência de humanos gigantes. Se essa era a interpretação no mundo greco-romano com acesso a uma tradição naturalista, filosófica bem desenvolvida, imagine comunidades do Levante no período persa ou helenístico encontrando os mesmos tipos de fósseis. Eles tinham Gênesis 6, tinham tradições orais sobre Nefilim. Encontrar um fêmur de 3 metros de comprimento não criaria dúvida, criaria confirmação. Veja, os gigantes existiram mesmo. Mas há outro fio nessa história que a explicação megalítica e paleontológica não resolve totalmente. O termo hebraico Nefilim não significa simplesmente gigantes. A raiz é nafal, que significa cair. Nefilim pode ser os caídos, os que fazem cair, ou aqueles que caíram sobre outros. Tradução da Septuaginta como gigantes, gigantes em grego, pode ter sido uma interpretação baseada no contexto de Gênesis 6, onde os Nefilim são descritos como valentes e homens de renome, sugerindo estatura ou poder físico. Mas a raiz hebraica permite uma leitura mais sinistra. Nefilim são os que derrubam, os invasores, os que caem sobre como predadores. Isso não é só tamanho, é natureza. São uma categoria ontológica distinta que opera em modo predatório contra humanos comuns. Enoque desenvolve essa distinção. Os gigantes consomem a produção humana até a exaustão logística. Então começam a consumir os próprios humanos. Enoque, capítulo 7, versículo 5. E os gigantes começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar uns aos outros a carne, e bebiam sangue. Não é violência moral comum, é quebra da ordem criada. Carnívoros não deveriam comer outros carnívoros. Humanos não deveriam comer humanos. A hibridização angelical humana gerou algo que não se comporta de acordo com o design original. E o texto continua. Então a terra trouxe acusação contra os iníquos. A terra como agente. Não é a humanidade reclamando com Deus. É a própria criação material, sinalizando que algo está errado no nível ontológico. Isso ecoa Gênesis 4, onde Deus diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Terra testemunha. Terra acusa. Violação da ordem criada registra-se na matéria. Se você está acompanhando até aqui e começa a ver como essas camadas se conectam, texto e tradição e arqueologia e linguística, deixe um comentário. Você lê o relato dos Nefilim como metáfora moral, como memória cultural distorcida de eventos reais, como mistura dos dois, ou como algo completamente diferente, sem debate religioso agressivo? Apenas o que te convence mais e por quê? Voltando à narrativa de Enoque. Depois que os gigantes corrompem a terra e os vigilantes ensinam conhecimento proibido, 4 arcanjos sobem até Deus com a acusação. Enoque, capítulo 9. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apresentam o caso. Você vê o que Azazel fez, como ensinou toda a iniquidade na terra e revelou os segredos eternos que estavam nos céus.
E Semiasa ensinou encantamentos àquele a quem você deu autoridade para governar sobre seus associados. E eles foram as filhas dos homens juntos. Dormiram com elas, tornaram-se impuros e revelaram a eles esses pecados. E as mulheres deram à luz gigantes, e assim toda a terra ficou cheia de sangue e iniquidade. A acusação não é que os humanos pecaram, é que os vigilantes violaram a ordem, ensinaram coisas fora de tempo e produziram uma categoria de seres que não pode coexistir com a criação regular. Deus responde, ordenando o aprisionamento dos vigilantes e a destruição dos gigantes. Enoque, capítulo 10, é o julgamento. Deus ordena a Rafael, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o na escuridão, e abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali, e coloca sobre ele pedras ásperas e dentadas, e cobre-o com escuridão, e que ele fique ali para sempre, e cobre seu rosto para que ele não veja luz. E no grande dia do julgamento, ele será lançado no fogo. Dudael é um lugar geográfico. Interpretações variam, mas uma tradição identifica com regiões desérticas a leste do Mar Morto. O texto está dizendo: o anjo rebelde líder está preso em um local físico, coberto com pedras, esperando o julgamento final. Isso não é alegoria, é cosmologia material. Anjos têm localização. Deus ordena a Gabriel: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação e destrói os filhos dos vigilantes de entre os homens. Envia-os uns contra os outros para que morram na guerra, pois dias longos não terão. Os gigantes devem se autodestruir em guerra civil. Isso acontece antes do dilúvio. O dilúvio vem depois para limpar o que sobrou. E Deus ordena a Miguel: vai e anuncia a Semiasa e a todos os seus associados que se uniram com mulheres e se contaminaram com elas em toda a sua impureza, que seus filhos perecerão e eles verão a destruição de seus amados. E amarra-os por 70 gerações debaixo das colinas da terra até o dia do seu julgamento. 70 gerações. Se uma geração é 40 anos, isso dá 2.800 anos. Se é 25 anos, 1.750. De qualquer forma, é um período longo, mas finito. Os vigilantes não são destruídos imediatamente. São aprisionados até um julgamento futuro. E os filhos deles, os gigantes, são mortos, mas seus espíritos permanecem. Enoque, capítulo 15. E agora os gigantes, que nasceram dos espíritos e da carne, serão chamados espíritos maus na terra, e na terra será sua habitação. Espíritos maus saíram de seus corpos porque nasceram de homens e dos santos. Vigilantes é o começo de sua criação e origem primordial. Eles serão espíritos maus na terra e espíritos maus serão chamados. Os espíritos dos céus têm sua habitação nos céus, mas os espíritos que nasceram na terra têm sua habitação na terra. Aqui está a origem da demonologia cristã primitiva. Demônios não são anjos caídos. Anjos caídos são os vigilantes, aprisionados até o julgamento. Demônios são os espíritos desencarnados dos Nefilim mortos no dilúvio. Eles não têm corpos, então vagam pela terra tentando possuir humanos ou influenciar eventos. Isso explica por que Jesus e os apóstolos expulsam demônios que parecem ter identidades e personalidades distintas. Explica por que demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus e temem julgamento prematuro. Eles sabem a cronologia. Sabem que o julgamento final dos vigilantes e deles próprios está agendado. Jesus acelerando o cronograma seria um problema para eles. Marcos 5. O endemoninhado gadareno. Os demônios dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E então pedem para entrar nos porcos em vez de serem enviados para o abismo. Por que demônios preferem porcos à desencarnação total? Porque o abismo é o lugar de aprisionamento dos vigilantes. Se Jesus os manda para lá antes do tempo, eles perdem a agência até o julgamento final. Porcos é melhor. Essa leitura estava viva no cristianismo dos primeiros 3 séculos. Justino Mártir, no 2º século, escreve explicitamente sobre os anjos que se corromperam com mulheres e geraram demônios. Atenágoras expande isso. Irineu de Lyon discute os anjos caídos e os gigantes. Clemente de Alexandria cita Enoque. Tertuliano defende Enoque apaixonadamente. Mas então vem a virada dos séculos IV e V. Agostinho rejeita essa leitura literal de Gênesis 6. Jerônimo exclui Enoque da Vulgata. A demonologia passa por uma simplificação. Demônios viram apenas anjos caídos, sem distinção. A narrativa dos vigilantes e Nefilim é empurrada para as margens. Vira folclore, lenda, apócrifa. E o livro de Enoque, texto que fundou essa demonologia complexa, é tratado como curioso, mas não canônico. Por que essa simplificação aconteceu? Uma possibilidade é que a demonologia de Enoque criava problemas pastorais.
Se demônios são espíritos de híbridos anjo-humano, isso significa que há uma categoria de seres que nasceram da transgressão angelical, mas não são tecnicamente culpados por sua própria origem. Os gigantes não escolheram nascer. Eles são produto do pecado dos vigilantes. Então, o que acontece com eles após a morte? Viram demônios automaticamente? Têm livre-arbítrio? Podem ser redimidos? Enoque diz que eles são espíritos maus por natureza, mas isso cria uma categoria ontológica de seres condenados independentemente de escolha moral. Isso é calvinismo angelical. E isso não se encaixa bem com uma teodiceia que enfatiza livre-arbítrio como fundamento da justiça divina. Se gigantes nascem maus, não há justiça no seu julgamento. Há apenas determinismo ontológico. Outra possibilidade é mais pragmática. No IV século, a Igreja está se consolidando como instituição imperial. Constantino legalizou o cristianismo. Teodósio o tornará obrigatório. A Igreja agora precisa funcionar como aparelho ideológico de Estado. Isso requer clareza doutrinária, hierarquia rígida, catequese padronizada, textos que geram múltiplas leituras possíveis, que permitem que grupos marginais desenvolvam cosmologias alternativas, são textos perigosos. Enoque é cheio de apocalíptica, de revelações secretas dadas a Enoque durante viagens celestiais, de conhecimento esotérico sobre os nomes e funções de anjos específicos. Isso é o tipo de texto que grupos gnósticos adoram. Eles podem pegar Enoque, interpretá-lo como conhecimento oculto dado ao eleito e construir toda uma estrutura iniciática fora do controle episcopal. Melhor remover o texto do cânon, preservá-lo como interessante historicamente, mas não autoritativo. Assim você controla a interpretação sem precisar suprimir totalmente a circulação. Há também uma questão de responsabilidade angelical. Se anjos podem se rebelar, cruzar com humanos, corromper a criação, isso significa que anjos têm muito mais agência e poder do que a teologia oficial quer admitir. A doutrina escolástica, que se desenvolve na Idade Média, retrata anjos como servos perfeitamente obedientes de Deus. Eles podem cair uma vez, como Lúcifer, mas isso é um evento único pré-temporal. Depois da criação, anjos não rebelam em massa, não interferem fisicamente na ordem criada. Eles guardam, mensageiram, adoram. Enoque diz o contrário. 200 anjos fazem um pacto, descem juntos, cruzam com humanas, ensinam conhecimento proibido e só são aprisionados depois que a terra já está corrompida. Isso sugere que anjos têm muito mais autonomia, capacidade de organização e poder material do que a ortodoxia posterior admite. E se isso é verdade sobre os vigilantes, o que impede outros anjos de fazerem coisas semelhantes no presente? Nada, exceto a vigilância de Deus e dos arcanjos leais. Isso torna o cosmos instável. Torna o humano uma peça em um tabuleiro onde há jogadores muito mais poderosos movendo-se fora de vista. A Igreja prefere um cosmos estável. Deus no topo, anjos obedientes no meio, humanos no fundo, demônios, já derrotados na cruz, mas permitidos a agir dentro de limites estritos como teste de livre-arbítrio humano. Isso é gerenciável. Isso é pastoral. Você pode construir sacramentos, liturgia, catequese. Em cima disso, Enoque bagunça tudo. Então Enoque sai. Mas sair do cânon não é o mesmo que sair da cultura. Enoque continua circulando em círculos judaicos apocalípticos. Continua influenciando movimentos messiânicos. Quando João Batista aparece no deserto pregando julgamento iminente e falando sobre fogo e machado na raiz das árvores, sua linguagem ecoa Enoque. Quando Jesus fala sobre Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e glória, ele está usando um título que vem de Daniel 7, mas que tem ressonância profunda com Enoque, onde Filho do Homem é uma figura celeste que julga os reis e poderosos da terra. Os essênios de Qumran, que muitos estudiosos associam com João Batista, tinham Enoque como escritura central. A probabilidade de que João e Jesus conheciam Enoque é altíssima. Eles cresceram em um ambiente cultural onde esses textos circulavam. Paulo, em Efésios 6, escreve: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados e potestades. Arche e exousiai." Esses são os termos técnicos gregos para níveis de hierarquia angelical. Paulo está dizendo que o conflito humano é secundário. O conflito primário é contra estruturas de poder espiritual que operam em lugares celestiais. Isso é linguagem de Enoque. Os vigilantes eram chamados de príncipes e governantes. Eles tinham territórios atribuídos. Azazel governava o deserto. Semiasa tinha autoridade sobre associados. Paulo está trabalhando dentro de um framework cosmológico onde o mal não é apenas individual e moral. É estrutural e angelical. Pedro, em sua segunda epístola, escreve:
Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em cadeias de escuridão para serem reservados para o juízo. Isso é Enoque, capítulo 10, quase palavra por palavra. Pedro não cita Enoque explicitamente como Judas faz, mas ele claramente conhece a tradição. E a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, quando discute a superioridade de Cristo sobre os anjos, pressupõe que anjos têm um nível de poder e agência significativo. Não são simples mensageiros, são potestades que governam aspectos da criação. Cristo precisa ser estabelecido como superior a eles, porque senão a cosmologia não fecha. Então, o que realmente aconteceu? 3 leituras principais estão em jogo. A primeira, alegoria moral. Gênesis 6 está falando sobre cruzamento de linhagens piedosas e ímpias. Enoque é uma elaboração midrástica criativa que pega essa ideia e a expande em uma narrativa cosmológica completa, usando linguagem angelical como metáfora para tentação, conhecimento perigoso e corrupção gradual da sociedade. Os gigantes representam tiranos e pessoas de grande influência que abusam de poder. O conhecimento proibido representa tecnologia e cultura usadas sem sabedoria. O dilúvio representa o colapso inevitável de civilizações que se constroem sobre fundamentos iníquos. Nessa leitura, o texto funciona como teologia da história. É verdade espiritual empacotada em forma narrativa. A segunda leitura, memória cultural fragmentada. Algo aconteceu no passado profundo que violou expectativas normais de como o mundo funciona. Pode ter sido uma elite governante de estatura ou tecnologia significativamente avançada em relação às populações agrícolas primitivas que os encontraram. Pode ter sido contato com uma cultura diferente que tinha conhecimento metalúrgico, astronômico ou de engenharia fora da curva local. Esse evento foi traumático o suficiente para ser lembrado através de gerações, mas não entendido. A memória foi teologizada. Pessoas muito mais altas e poderosas que vieram de fora vira gigantes nascidos de anjos. Conhecimento avançado que não conseguíamos replicar vira segredos celestes ensinados por seres proibidos. Colapso civilizacional seguido de inundação catastrófica vira Deus enviando dilúvio para limpar a corrupção. Nessa leitura, o núcleo histórico existe, mas está envolto em camadas interpretativas que o transformam em mitologia. O trabalho do historiador é descascar as camadas e tentar recuperar o evento original. Essa abordagem tem precedentes. Heinrich Schliemann encontrou Troia porque levou a Ilíada a sério como memória distorcida de uma guerra real. Arthur Evans encontrou a civilização minoica porque investigou lendas gregas sobre o rei Minos e o labirinto. A lenda do dilúvio de Gilgamesh tem correlação com evidências geológicas reais de inundações massivas na Mesopotâmia. Então, por que não aplicar o mesmo método a Enoque e Gênesis 6? A dificuldade é que o evento central da narrativa, anjos cruzando com humanos, não tem análogo natural óbvio. Você pode dizer elite estrangeira poderosa, mas por que a memória cultural usaria especificamente linguagem angelical? Uma resposta possível. Porque anjo, no hebraico antigo, malak, significa simplesmente mensageiro. Pode ser um mensageiro divino ou pode ser um emissário humano. A ambiguidade permite que a narrativa acomode tanto uma leitura sobrenatural quanto uma leitura de contato cultural com forasteiros misteriosos. Mas há uma complicação. O livro de Enoque não usa malak para os vigilantes. Ele usa irim e kadishim, termos aramaicos que aparecem em Daniel 4 como vigilantes e santos. Esses são seres celestes específicos com função de supervisão. Eles não são humanos. Eles não são simplesmente mensageiros. Eles são uma categoria ontológica distinta com autoridade delegada sobre aspectos da criação. Então, a leitura de elite estrangeira precisa explicar por que o texto insiste tanto em categorizar esses seres como não humanos, como tendo descido de uma realidade superior, como tendo ensinado conhecimento que estava nos céus. Se fosse apenas memória de uma cultura avançada, por que não dizer veio de terras distantes? Por que desceu dos céus? A menos que céus seja uma metáfora espacial para além do horizonte conhecido. Mas isso seria um uso muito poético para um texto que em outros lugares é extremamente específico sobre geografia e nomes. A terceira leitura é a mais controversa. Tomada literal. Enoque está descrevendo eventos reais envolvendo seres realmente não humanos que realmente interferiram na biologia humana e realmente ensinaram conhecimento avançado. Os gigantes eram híbridos reais. O dilúvio foi uma resposta real a uma corrupção ontológica real. Essa leitura requer aceitar que a. Existem seres inteligentes não humanos com capacidade de manipular matéria e biologia. B. Eles interferiram com a humanidade primitiva. C. Essa interferência deixou marcas na memória cultural global. E D.
O registro mais preservado dessa interferência está em Enoque e nas tradições relacionadas. Essa leitura é rejeitada pela academia mainstream porque viola o naturalismo metodológico, o princípio de que explicações científicas devem envolver apenas causas naturais. Admitir intervenção de seres não humanos inteligentes é introduzir uma variável não testável na equação. Não há experimento que prove ou refute a existência de anjos. Então a hipótese é não científica por definição. Mas aqui está a atenção. Se você entrevistasse um essênio de Qumran em 50 a.C. e perguntasse: você acredita que o livro de Enoque descreve eventos literais? A resposta seria sim. Se você entrevistasse Judas, meio-irmão de Jesus, ele citaria Enoque como profeta. Se você entrevistasse Tertuliano em 200 da Era Comum, ele defenderia a autenticidade histórica do texto. A leitura literal não é uma invenção moderna de fundamentalistas. É a leitura original que foi gradualmente substituída pela leitura alegórica conforme a ortodoxia cristã se consolidava. Então, quando exatamente a verdade mudou? Ou será que o que mudou não foi a verdade, mas o framework interpretativo considerado aceitável? Aqui está o que sabemos com razoável certeza. Primeiro, o livro de Enoque é um texto judaico pré-cristão do período do Segundo Templo. Os fragmentos de Qumran datam entre 200 a.C. e 50 da Era Comum. Isso não é disputa. Segundo, comunidades judaicas significativas, incluindo os essênios, tratavam Enoque como escritura autoritativa. Isso também não é disputa. Terceiro, o Novo Testamento cita ou alude a Enoque em pelo menos 3 lugares. Judas explicitamente, 2 Pedro fortemente e possivelmente em várias passagens de Jesus e Paulo. Quarto, os pais da igreja dos primeiros 3 séculos tinham opiniões variadas sobre Enoque, de totalmente autoritativo a interessante mas não canônico. Quinto, a partir do século IV, a ortodoxia ocidental rejeita Enoque do cânon, enquanto a igreja etíope o mantém. Sexto, os manuscritos do Mar Morto confirmam a antiguidade e a autoridade do texto em pelo menos uma vertente significativa do judaísmo do Segundo Templo. Tudo isso é evidência sólida. Não resolve a questão de interpretação, mas fecha o debate sobre relevância histórica e influência. O que não sabemos com certeza é se havia uma camada de eventos históricos sob a narrativa de Enoque. Não temos esqueletos de gigantes com DNA verificável mostrando hibridização impossível. Não temos artefatos que provem transferência de tecnologia avançada para culturas primitivas por agentes externos. Não temos registros arqueológicos de uma raça de seres de grande estatura que foi exterminada em um evento de dilúvio global cerca de 3000 a.C. O que temos são narrativas paralelas em múltiplas culturas, estruturas megalíticas que desafiam a explicação fácil usando tecnologia da época, e uma quantidade surpreendente de relatos sobre gigantes e seres descidos dos céus, em tradições que não deveriam estar conectadas. Isso não é prova, é padrão. E padrão exige explicação. A explicação naturalista mais econômica é que humanos, ao encontrarem ruínas antigas, fósseis de megafauna, ou ao preservarem memórias distorcidas de inundações e colapsos civilizacionais, geraram narrativas mitológicas que convergem em temas arquetípicos. Gigantes, deuses que descem, dilúvios, julgamentos divinos. Esses temas ressoam porque tocam em medos e anseios humanos universais. Medo de forças maiores que nós, medo de punição cósmica, anseio por explicação sobre por que o mal existe, anseio por narrativa de redenção ou restauração após catástrofe. Enoque seria uma dessas narrativas, particularmente bem elaborada, preservada porque servia a propósitos teológicos úteis para comunidades que tentavam entender o sofrimento e a maldade no mundo, e seria eventualmente rejeitada do cânon porque criava mais problemas teológicos do que resolvia. Essa explicação funciona. Ela é elegante. Ela preserva o naturalismo metodológico. Ela não requer postular seres não humanos ou eventos sobrenaturais. Mas ela também exige que você trate todas as pessoas que tomaram Enoque literalmente como estando enganadas ou pensando de forma primitiva. Joséfo estava enganado. Os essênios estavam enganados. Judas estava enganado. Tertuliano estava enganado. Todos eles falharam em perceber que estavam lendo ficção teológica criativa como registro histórico. E só a partir do século IV, quando leitores mais sofisticados como Jerônimo e Agostinho aplicaram hermenêutica adequada, a verdade emergiu. Isso é possível. Mas requer um nível de arrogância cronológica significativo. Requer acreditar que nós, 2000 anos depois, entendemos o que o texto realmente significa, melhor do que as pessoas que viviam na mesma matriz cultural que o produziu. Há uma terceira opção, uma posição intermediária. Enoque preserva a memória de eventos reais, que foram teologizados além do reconhecimento.
Algo aconteceu. Não sabemos exatamente o que. Pode ter sido uma elite culturalmente avançada que dominou e depois desapareceu. Pode ter sido um colapso civilizacional seguido de dilúvio que resetou populações humanas em certas regiões. Pode ter sido o encontro com algo que a categoria humano normal não cobria adequadamente. Esse evento foi lembrado, recontado, interpretado dentro de um framework religioso que incluía anjos, demônios, julgamento divino e redenção futura. A narrativa de Enoque é o resultado. Não é ficção inventada do zero, não é registro literal de transcrição precisa. É memória processada através de teologia. E o trabalho de alguém interessado em verdade histórica é tentar triangular entre a narrativa teológica, a evidência arqueológica e os paralelos culturais para inferir o que pode ter sido o núcleo histórico. Isso é metodologia histórica padrão, aplicada a qualquer texto antigo que misture história e mito. O problema é que Enoque resiste a essa triangulação. Não há núcleo histórico óbvio. Você não pode pegar 200 anjos desceram ao Monte Hermon e reduzi-lo facilmente. A elite estrangeira chegou via rota comercial, sem perder elementos estruturais da narrativa. O pacto vinculante entre os 200, a liderança de Semiasa e Azazel, a divisão de responsabilidades sobre quem ensina o quê, o julgamento diferenciado, Azazel no deserto, Semiasa e associados sob colinas, gigantes autodestruição antes do dilúvio. Esses detalhes são específicos demais para serem puramente alegóricos, mas estranhos demais para serem puramente históricos. É quase como se o texto estivesse operando em um registro diferente. Nem ficção, nem história no sentido moderno, mas algo que a categoria História Sagrada tentava capturar. Eventos verdadeiros, recontados de uma perspectiva que inclui dimensões invisíveis da realidade. O que fica de pé depois de toda essa investigação? Primeiro, Gênesis 6 é ambíguo. A gramática hebraica permite tanto a leitura filhos de Deus como descendentes de Sete, quanto filhos de Deus como anjos. A segunda leitura foi majoritária no judaísmo do Segundo Templo. Segundo, o livro de Enoque foi escrito para explicar Gênesis 6 de forma literal, não alegórica. Ele foi tratado como escritura por comunidades significativas durante séculos. Terceiro, a rejeição de Enoque do cânon cristão não foi porque o texto continha heresia óbvia, mas porque ele criava problemas pastorais e teológicos que a ortodoxia em formação não queria administrar. Quarto, a demonologia cristã primitiva, incluindo a ideia de demônios como espíritos desencarnados de gigantes mortos, deriva diretamente de Enoque. Mesmo depois de Enoque sair do cânon, essa demonologia permaneceu. Quinto, não há evidência arqueológica incontestável de gigantes literais ou de intervenção angelical. Mas há padrões narrativos globais, estruturas megalíticas e uma quantidade surpreendente de tradições sobre seres de fora que interferem com humanos. O que não fica de pé? A ideia de que Enoque é simplesmente ficção apocalíptica, sem nenhuma conexão com eventos ou memórias reais. Texto que é copiado, preservado, citado como autoridade por séculos não surge do nada. Ele está respondendo a algo. A ideia de que a leitura literal é invenção moderna também não se sustenta. A leitura literal é a leitura antiga que foi suprimida por razões institucionais. E a ideia de que a questão está resolvida não se sustenta. Se estivesse resolvida, não haveria debate. Não haveria facções acadêmicas argumentando sobre isso. Não haveria interesse contínuo do público. O mistério permanece porque a evidência é ambígua o suficiente para permitir múltiplas reconstruções, todas internamente coerentes, nenhuma decisiva. Então, o Vaticano baniu o livro de Enoque? Tecnicamente, não foi o Vaticano sozinho. Foi um processo longo envolvendo concílios, padres da igreja, copistas e decisões teológicas distribuídas ao longo de séculos. Mas o resultado foi o mesmo. Um texto que moldou a cosmologia judaica do Segundo Templo. E a demonologia cristã primitiva foi sistematicamente excluído do cânon ocidental. Por quê? Porque ele oferecia explicações que eram complexas demais, perigosas demais, incontroláveis demais. Ele sugeria que anjos têm mais agência do que a ortodoxia queria admitir. Ele sugeria que o mal tem raízes ontológicas, não apenas morais. Ele sugeria que Deus já havia intervindo de forma catastrófica uma vez para resetar a criação corrompida, o que abria a porta para perguntar se ele faria isso novamente. Essas são perguntas legítimas, mas não são perguntas que uma igreja institucional, tentando manter ordem social e doutrinal, quer que leigos façam sem supervisão clerical. A igreja etíope nunca teve essa preocupação. Eles mantiveram Enoque. Eles o leem liturgicamente. Para eles, a narrativa dos vigilantes, dos gigantes e do julgamento divino não é periférica, é central. E eles não colapsaram em caos teológico por causa disso.
Eles desenvolveram uma tradição interpretativa que integra Enoque sem problematizar a ortodoxia cristã fundamental sobre Cristo, salvação e julgamento final. Isso prova que era possível manter Enoque no cânon e ainda ser ortodoxo. A decisão de excluí-lo no Ocidente foi escolha, não necessidade. Se você chegou até aqui, você acabou de passar por uma investigação que cobriu texto hebraico, aramaico e etíope, arqueologia do Segundo Templo, história da formação do cânon, demonologia comparada, paralelos mitológicos globais e 3 leituras rivais de uma das narrativas mais influentes e mais suprimidas da antiguidade. Se você quer mais investigações assim, que seguem a evidência onde quer que ela leve sem vender conclusões fáceis, inscreva-se agora e ative o sininho. Comente qual das 3 leituras você considera mais plausível e por quê. E se você conhece alguém que acha que já sabe tudo sobre a Bíblia, mas nunca ouviu falar de Enoque, compartilhe isso, porque a história do que foi silenciado é tão importante quanto a história do que foi preservado. A linha final é esta: verdade histórica é reconstrução, não revelação. Nós não temos acesso direto aos eventos, só temos textos, artefatos, tradições e o trabalho de tentar montar o quebra-cabeça com peças faltando. Enoque é uma dessas peças. Não resolve o quebra-cabeça, mas mostra que o quebra-cabeça é maior e mais estranho do que a versão oficial admite. E se você ignora Enoque porque ele foi excluído do cânon, você está deixando que decisões políticas e institucionais de concílios do IV e V século ditem o que você pode considerar relevante. Isso não é fé, é delegação de curiosidade. E curiosidade é a única ferramenta que temos para atravessar o abismo entre o que foi dito e o que realmente aconteceu. Próximo vídeo. Vamos investigar por que o relato do dilúvio na Bíblia hebraica é quase idêntico ao relato de Atrahasis na Mesopotâmia, mas com uma diferença crítica que muda tudo. Se você acha que já sabe como o dilúvio funcionou, prepare-se, porque a evidência cuneiforme vai forçar você a fazer perguntas que nenhum comentário bíblico padrão responde. Até lá!